Olá, boa noite. O que podemos avaliar sobre os 100 dias do governo Bolsonaro e governo Zema? Esse é o tema em destaque no jornal de hoje. Fazenda intensifica cobrança de devedores no IPVA 2019. E no quadro Ciência UFO de hoje, você vai conhecer a história de um dos doutores mais jovens do Brasil. O Jornal da UFO começa agora. Em Uberlândia, a primeira parcela da taxa de coleta de lixo começa a chegar nas casas dos contribuintes e a data de vencimento e a data da fatura, como valor, vem junto com a taxa da fatura de água e esgoto. Mas atenção, para os condomínios verticais, a cobrança chegará por meio de boleto. Secretaria da Fazenda de Minas intensifica a cobrança a devedores do IPVA 2019. Até o momento, já foram enviadas mais de 1,5 milhão de mensagens de celular para os inadimplentes. Donos de veículos que ainda não pagaram o imposto, mesmo que não tenha recebido a mensagem de cobrança, devem providenciar o pagamento para que não fiquem sujeitos às penalidades. E nesta quinta-feira, o Palácio do Planalto promoveu evento para marcar os primeiros 100 dias da nova gestão, completados ontem. Durante a cerimônia, o presidente anunciou o 13º salário para beneficiários do Programa Social Bolsa Família e assinou uma série de 18 atos normativos, como a revogação de 250 decretos e a regulamentação do ensino domiciliar. Algumas dessas propostas estavam entre as prioridades dos 100 primeiros dias. Em entrevista, ele disse que 95% das metas para o período foram cumpridas. Bolsonaro iniciou o governo reduzindo o número de ministérios, de 35 para 22. Como primeiro ato, flexibilizou a posse de armas. Na área urbana, é preciso residir em cidades com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, praticamente em todo o país. Criou o Tinder do emprego, facilitando o elo entre as ofertas e os desempregados. Extinguiu 21 mil cargos comissionados. Lançou o programa de combate ao lixo do mar. Combateu fraudes no INSS, revisando quase 6,5 milhões de pagamentos. A relação com o Congresso começou bem. Mandou 2 projetos de lei importantes. A reforma da Previdência, do ministro Paulo Guedes, e a lei anticrime do ministro Sérgio Moro. O pacote de Moro prevê alterações em 14 leis. O ministro da Justiça defende, entre outras propostas, cumprimento da pena após condenação em segunda instância, fim das saídas temporárias para reincidentes, prisão imediata para crimes cometidos por arma de fogo e punição amena para agente do Estado que agir sob forte emoção. Brigas entre o Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, azedaram as relações e atrasaram o andamento da principal proposta do governo, a reforma da Previdência. Governo e Maia deram uma trégua e a reforma andou mais um pouco, mas sob ataques da oposição. As privatizações estão indo bem. Mantido o calendário do governo Temer, Bolsonaro leiloou 12 aeroportos, 16 terminais portuários e o trecho central da Ferrovia Norte-Sul. Na política internacional, Bolsonaro viajou a Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. Esteve em Washington, onde ganhou de Donald Trump a promessa de ingresso na OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Também foi ao Chile e, mais recentemente, a Israel. Não mudou a embaixada brasileira para Jerusalém, mas vai instalar um escritório comercial na cidade, considerada sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. Demitiu 2 ministros, Gustavo Bebiano, da Secretaria de Governo, e Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação. Ficaram ainda para serem implementadas as seguintes metas: a independência do Banco Central, aumento da cobertura vacinal, regulamentação da educação domiciliar e a implantação do Centro de Tecnologia para dessalinizar a água do mar. E para avaliar os 100 dias de governo no âmbito nacional e estadual, convidamos hoje para conversar o José Carlos da Silva, que é advogado e especialista em gestão pública, e também o professor José Magalhães, que é professor da Faculdade de Direito da UFO. Obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Para começar, vou perguntar primeiro para o José Carlos, advogado, qual que é a sua avaliação, de uma forma geral, desses 100 primeiros dias do governo Bolsonaro? Boa noite, professor. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes.
Primeiramente, é uma satisfação muito grande poder participar dessa mesa, desse debate e colocar aqui esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Vamos dizer assim, esse novo momento, essa nova história que começa a ser escrita aí, né, no âmbito nacional. Eu tenho uma análise, assim, com relação aos primeiros 100 dias, como se fosse algo meio que simbólico. Por quê? Porque 100 dias de governo, da maneira que aconteceu de 1º de janeiro até agora, né, com todas essas mudanças que tem que acontecer, esses 100 dias ele praticamente meio que simbólico mesmo, porque não se dá tempo de concretamente fazer mudanças significativas, vamos dizer assim, para o nosso país, para nossas instituições no todo, na nossa vida, que tudo atinge, né, a vida de cada um. Não, 100 dias é muito pouco. Mas mesmo assim, essa avaliação de 100 dias do governo Bolsonaro, com todas as especulações que se tem, com todas as nuances, né, que se apresenta aí no dia a dia, com cai ministro, troca ministro, torna-se tudo que se fala muito contraditório, muito polêmico. Esses 100 dias, na minha visão, ela tem sido satisfatória para que as coisas comecem a caminhar dentro dos trilhos, para que o trem comece a caminhar, né, a andar da maneira mais branda possível. Muito bom. Concorda ou não? Vamos lá, a gente pode chegar a fazer duas análises, né? De fato, ele tem razão, 100 dias é pouco tempo, até porque o que importa é a resultante final, ou seja, como que a gente vai chegar ao final do mandato do governo Bolsonaro. No entanto, o que de simbólico tem nos 100 dias? E aí talvez resida o núcleo da minha fala. O que reside de simbólico nos 100 dias é que eles representam, se convencionou a representar, que esses 100 dias são os 100 dias de lua de mel entre o governo eleito e o seu eleitorado ou mesmo a população, né? E o que a gente pode perceber é que esses 100 dias aí, nesse sentido, foram 100 dias preocupantes e, na minha opinião, mal aproveitados. E por que preocupantes, na minha opinião, mal aproveitados? Porque o presidente, quando ele chega ao poder, ele chega com um capital político relevante. Então, ele ainda mantém um capital político bastante importante até aqui, porém, esse capital político já foi erodido de uma maneira bastante alta nos últimos 3 meses. Então, assim, esse capital político, vejam, eu estou falando isso porque a oposição centrada, né, vamos dizer assim, em PT, PDT, etc., está, por enquanto, inoperante. Não fez nada efetivamente que pudesse atravancar o governo Bolsonaro. Tudo que foi feito, que foi se atrapalhado, foi feito pelo próprio governo Bolsonaro, ou seja, a própria postura do presidente em relação às mídias sociais, a própria postura do presidente em relação ao Congresso Nacional, a postura do presidente em relação aos seus próprios ministros. Isso tudo fez com que esse capital político fosse corroído, tanto no Congresso, a gente pode ver a paralisia da tramitação da reforma da Previdência, quanto na sociedade, estampado tanto pelas pesquisas da XP Investimentos, quanto da pesquisa do Ibope, que é feita mensalmente, quanto agora do último Datafolha, mostrou uma erosão desse capital político. É óbvio que nada é escrito na pedra e o presidente, de alguma maneira, pode refazer isso. Mas isso é preocupante pela forma com que o presidente lida com a divergência, como o presidente lida com as mídias sociais e como o presidente lida com as próprias instituições das quais ele necessita para poder fazer valer a sua agenda. Obrigada, José Magalhães. A gente acabou de ter uma pergunta de uma telespectadora que está acompanhando a gente pelas redes sociais. E ela pergunta, é a Pati Cunha, ela pergunta, os 100 dias de governo tiveram uma marca e eu só vi conflitos, demissões e troca de comandos constantes. Vamos responder então a Pati Cunha. Houve uma marca nesses 100 dias? Pati, o que eu posso colocar aqui, para que você de repente entenda um pouco realmente essa situação toda que está acontecendo, é que nesses primeiros 100 dias tivemos aí logo janeiro, né, que é um período de férias, já veio o carnaval, aquela coisa toda. Efetivamente mesmo nós tivemos trabalho, vamos dizer assim, tanto da Câmara como do próprio presidente com sua equipe toda, foi aí no máximo 60 dias, 70.
Mas o que é o principal, o primordial disso que está acontecendo, é que está havendo uma ruptura, tá, do que se acontecia no passado. Era muito fácil sentar numa mesa e negociar tanto aqui, tanto ali, tantos cargos aqui, tanta situação favorável para o meu partido, para o meu, isso aqui, o meu ministro é esse. Quer dizer, tudo isso levava a instrumento facilitador para conduzir os trabalhos dentro do Congresso Nacional. Hoje nós já vimos essa diferença. Hoje nós já vimos essa diferença com o próprio presidente lá do Congresso, em que ele não aceita essa situação que o Bolsonaro às vezes coloca, e está começando essa queda de braço. Não é bom para o país, não é bom. As mudanças têm que acontecer, vão acontecer. E também acho que chega o momento em que o Bolsonaro ele tem que sentar, porque ele conquistou o grande público dele através da mídia, igual o professor falou. A mídia foi o fiel da balança. Aquilo que ocorreu com ele trouxe um plus a mais de falar, vamos votar no Bolsonaro, vamos eleger ele porque tentaram matar ele. Quer dizer, isso tudo foi um plus a mais para ele. Mas ele precisa sair um pouco da mídia e sentar na mesa para conversar de maneira política mesmo. Muito bom. Veja as diferentes visões e posicionamento das pessoas sobre esse assunto. Péssimo. Por quê? Porque a população, o povo, a gente esperava outro governo e nada mudou. Até hoje nada mudou. Pelo contrário, as pessoas estão falando que continua do mesmo jeito. As coisas estão só piorando, tem tanto pai de família desempregadas querendo reformar, aquele trem lá, que é a Previdência lá do Lula, lá, a reforma deles lá, com tanto dinheiro que eles têm, e tanto pai de família desempregado, precisando de um lar para morar, está desempregado, não tem como pagar aluguel, está passando fome, nós estamos desempregados. Assim, eu acho que está muito cedo para falar qualquer coisa, até porque geralmente todos os outros presidentes que entraram, acabava a eleição, o pessoal esquecia. Aí acredito que está muito ruim essas polêmicas que ele está causando, porém alguns ministros dele têm ideias boas e se elas entrarem em prática vai ser muito bom. Tá ruim porque eu acho assim, que ele está querendo mexer em coisas que ele não devia de mexer. Porque na aposentadoria, principalmente a aposentadoria, ele era para saber. Tem muita gente que já trabalhou muito e aposentou. Então não foi gente que estava sentado e ganhando. Ele vai mexer numa coisa que não tem nada que mexer. Porque se for para tapar o rombo que os outros fizeram, houve gente que levou de mala. Para mim tá bom, porque tinha muitas coisas que estavam com muito déficit, né? Estava muito atrapalhado o nosso governo. Eu acho que não vai consertar de uma hora para o outro o nosso governo. Então tem coisas que ainda tem que ser mudadas, algumas coisas ele vai acertar, outras ele vai errar. Mas do meu ponto de vista, ele está indo para o caminho certo. Em pesquisa recentemente divulgada pelo Datafolha, apontou que 30% dos entrevistados consideraram o governo ruim ou péssimo, pior do que o índice do governo em fase inicial desde a era Collor. Professor José Magalhães, como que você avalia essa rejeição neste momento? Como que o governo deve lidar agora com esse cenário? Na verdade, o presidente Bolsonaro, ele ainda não chegou a um diagnóstico que esse é um problema grave da família Bolsonaro, é ficar numa bolha de realidade própria deles. Ele não conseguiu enxergar que a vitória dele nas eleições não se deveu, e aí as pesquisas provam isso uma atrás da outra, efetivamente pelo que ele pensa. A vitória dele se deveu, em larga medida, por um antipetismo que estava instalado na sociedade. Um antipetismo, um cansaço com a política tradicional e não propriamente por ele. Então, aí o que aconteceu ao longo desses 3 meses? O presidente, que dizia ao longo da campanha que não faria aportes ideológicos, não governaria ideologicamente, instaurou o governo mais ideológico dos últimos 20 anos que nós temos. É óbvio que dentro de um viés, que é o viés mais à direita, ele coloca isso de uma maneira transparente o tempo inteiro, mas é o governo mais ideológico desde a nossa redemocratização. E aí, como é um viés muito ideológico, muito marcado, principalmente nos costumes, etc., o Bolsonaro afasta
afasta da sua popularidade aquelas pessoas que votaram nele somente para tirar o PT do poder, para poder, e mesmo assim são ponderadas. Então veja bem, o capital eleitoral, que é diferente do capital político que ele tinha, não era o capital, os 50 e tantos % dos votos que ele teve, não era inteiro dele, não foi por conquista dele, mas foi muito em rejeição ao Partido dos Trabalhadores. Se ele não reconhece essa realidade, se ele acha que ele, falando somente para aqueles que votaram nele de uma maneira entusiasmada e etc., que são, na verdade, 15 a 20% desse eleitorado que votou nele, ele não vai compreender o porquê que ele perde popularidade. Então, veja bem, ele tem aí agora, ele está praticamente reduzindo a 1/3 as pessoas que consideram ótimo bom. Tem aí lá o outro terço que é regular, que essas pessoas ele vai precisar disputar intensamente. Mas se ele continuar da maneira que ele está, fazendo um governo extremamente ideológico à direita do jeito, ou à extrema direita do jeito que ele faz, ele vai constituir uma minoria que sabe estar muito engajada. Ou seja, uma minoria que nas redes sociais agride e ofende os seus opositores, uma minoria que cria fake news, eu não estou falando que o presidente faz isso, mas é uma minoria lá nas redes sociais que cria fake news e que causa problemas e que afasta os outros que estão tentando e que queriam somente se ver livres do governo anterior. Nós voltamos a falar sobre esse assunto ainda. Mas será que vem chuva por aí? Veja na previsão do tempo. A sexta-feira em Uberlândia será quente e tem previsão de pancadas de chuva para a tarde. Mínima de 20 graus e máxima de 28. Em Patos de Minas, as temperaturas também variam entre 20 e 28 graus. A possibilidade de chover é de 80%. Em Monte Carmelo também vai ter calor e tempo úmido. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. E em Ituiutaba tem previsão de pancadas de chuva à tarde. O termômetro marca entre 18 e 32 graus. E o tempo em Ibiá continua quente, mínima de 18, máxima de 30 graus e 80% de chance de chover. Nós queremos saber a sua visão sobre os 100 dias de governo Bolsonaro e também sobre o governo Zema. Participe conosco, envie suas perguntas para os especialistas aqui no estúdio. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Facebook da TV Universitária. Nós voltamos já. Estamos de volta. No primeiro bloco, falamos sobre os principais desafios enfrentados pelos primeiros meses do governo Bolsonaro. Agora é hora de analisar os 100 dias do governo Zema. Veja na reportagem. Romeu Zema assumiu o governo com a missão de tirar o estado de Minas Gerais de uma crise fiscal de mais de 30 bilhões de reais herdada de gestões anteriores. Para isso, um dos principais compromissos assumidos foi o de fazer uma reforma administrativa. Em fevereiro, levou uma proposta para a Assembleia Legislativa, com mudanças que incluíam a redução de secretarias de 21 para 12 e o fim de 16% de cargos comissionados. Depois de várias críticas, um novo texto foi enviado para a Assembleia no final de março, e a proposta, que já recebeu mais de 100 emendas, segue em discussão. Outro destaque dos 100 dias de Zema é a dívida de 13 bilhões de reais com as prefeituras, que resultaram em atritos entre Estado e municípios. O impasse começou a ser resolvido com um acordo para o pagamento de 7 bilhões de reais a partir de 2020. A crise na mineração é outro problema enfrentado pelo governo desde janeiro, com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A tragédia, que deixou mais de 290 mortos e uma grandiosa devastação ambiental, trouxe à tona os riscos de outras barragens, além de impactos para a economia de Minas, que deve ter uma queda de 4% do PIB até o final do ano, em razão da paralisação das atividades da Vale. Falando então agora sobre a gestão do governo Zema, José Carlos, você acha que essa inexperiência do governador afetou de alguma forma, em algum aspecto, nesse início de gestão? Olha, nós podemos fazer uma análise assim superficial de que realmente a maneira com que o Zema
conduziu sua vida, né, profissional, de empresário e tudo, é totalmente diferente dessa vida que ele leva agora como o líder do governo executivo nosso aqui, né, como o nosso governador, que ele tem que entender de várias e várias coisas, de vários segmentos, em que lá nas empresas dele ele tinha uma outra visão. Agora, isso aos poucos vai caindo, como te disse, no seu devido lugar, cada coisa vai caindo na sua proporção certinha, para poder ele saber levar, conduzir todos esses problemas que infelizmente surgiram logo no começo dele, né, que essa tragédia humana que teve aí nessa mineradora, e como se diz, a gente não se prevê isso, mas as pesquisas aí que demonstram qual que é o risco de cada mineradora dessa aí que pode ter, né? Mas que infelizmente a vida do Zema, ela houve uma transformação significativa, que ele vai quebrar, ele vai romper um segmento que ele tinha na iniciativa privada, que tudo se resolve a tempo e a hora, manda embora, contrata, paga depois, do que com o servidor público. Ele está mexendo com carreira, você está mexendo com vários segmentos que demandam entendimentos, pessoas que são concursadas, que têm preparação para poder saber conduzir todo esse desenvolvimento de Minas. Minas Gerais é a nossa Minas, né? Então, quer dizer, não é um estado pequeno que está aí, surgiu um governador, não. Todos nós queríamos mudança. O Zema, foi significativa a vitória dele em cima do professor Antônio Anastasia, porque o Anastasia é um senador, um cara de extremo conhecimento político e de direito e de uma competência incrível, que eu tenho uma admiração muito grande, mas o Zema, ele vem em detrimento de uma solicitação de mudança. O povo quer mudança, nós queremos mudar isso, queremos, igual o professor Magalhães falou, essa ruptura do PT, desse governo que estava se desgastando, estava sangrando, estava, né, numa situação que ninguém mais suportava. Então surgiu o Zema. Foi para nós uma surpresa muito grande a maneira com que foi avassaladora essa vitória do Zema, e que a gente aposta e acredita e pede a Deus que dê força e energia para ele e sabedoria para poder conduzir Minas Gerais aí pelos caminhos aí que ela sempre esteve. E a sua visão, professor Magalhães? O Zema está realmente cumprindo as promessas de campanha nesses 100 primeiros dias? Cumprindo as promessas de campanha, a gente às vezes trata isso de uma maneira quantitativa, mas isso talvez não seja o mais relevante. Mas é interessante, Patrícia, é o seguinte: ser oposição é maravilhoso, né? Ser oposição na hora lá da eleição, em que você bate, fala que faz e acontece, e na hora que se senta na cadeira e que a responsabilidade bate, essa responsabilidade, e aí a responsabilidade política, ela é diferente de uma responsabilidade empresarial, no qual você, quando não é dono, você precisa compor e fazer política com as pessoas que estão lá, porque a política tem a ver com isso, com a composição e a convergência das divergências. E se o Zema não for capaz de fazer essa convergência de divergências, ele vai ter grandes dificuldades. Então, ele tem uma péssima relação, por enquanto, com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa péssima relação tem a ver também com uma coisa que é muito relevante, que é o Partido Novo. O Partido Novo, apesar de se apresentar aí dentro de uma filosofia política liberal, etc., eles acreditam que acharam a fórmula mágica de arrumar todo o governo. E aí, como eles acreditam que acharam a fórmula mágica, eles acham que não precisam compor. Eles acham que a força própria das ideias dele vai fazer com que as coisas aconteçam. E aí eles têm 3 deputados estaduais lá, 2 deles muito jovens, que são incendiários. Esses 3 deputados, eles ficam a todo momento, quase praticamente minando a possibilidade do Zema fazer essa convergência de divergências. Então, assim, é um governo que, de fato, pega uma situação fiscal do Estado, que esse ano está projetada para 11 bilhões o rombo, numa coisa muito difícil. Mas se ele não compreender isso, que ele agora é um governador, e como governador ele precisa, de fato, compartilhar aquilo que é a agenda dele com a agenda das diversas pessoas e dos diversos atores políticos, ele vai estar fadado ao fracasso. E aí, no caso, para o Partido Novo, se Zema falha na sua questão, ele vai colocar o Partido Novo em ocaso, vamos dizer assim. E aí, vamos lá. O primeiro ano de governo, ele pode valer isso que o Pimentel deixou, um rombo, etc. Mas depois do primeiro ano, as responsabilidades já passam a ser mais dele do que dos anteriores. E aí, então, ele precisa tomar cuidado com isso.
Será necessário, então, articulações políticas, né? Vamos depois falar só mais sobre isso, porque o governador de Minas Gerais assinou na última quinta-feira um acordo histórico com os municípios mineiros. Após negociação com a Associação Mineira dos Municípios, o governador estabeleceu o pagamento de 7 bilhões em recursos relativos a repasses do ICMS, IPVA e Fundeb. Veja. Como governador, para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje dando mais um passo no sentido da missão de salvamento de Minas Gerais. Daqui por diante, no que depender do meu governo, vocês podem ter absoluta certeza, nós iremos cumprir esses repasses constitucionais. Vamos, inclusive, revogar o decreto, que é o terror de todos os prefeitos, porque na minha vida, uma das coisas que eu aprendi e que mais me foi útil é: assuma a sua responsabilidade, não passe para os outros. Eu fico muitíssimo satisfeito de eu, você, o Tribunal de Justiça aqui, estarmos deixando para trás um capítulo tenebroso da nossa história. Então, vamos deixar isso e vamos construir um novo futuro. Então, voltando a falar sobre o governo Zema, Carlos José, na sua avaliação, está faltando realmente diálogo? Ele precisa melhorar essa habilidade de fazer essas articulações políticas na Assembleia? Olha, nós estamos enxergando isso assim, cada vez que acontece anúncio do nosso governador, a gente vê que está faltando aquele traquejo político. Ele fechou esse acordo no Tribunal de Justiça. Eu entendo que isso aí, como se trata de todos os prefeitos, esse acordo seria político, mas político forte, um acordo firmado sem outra conversa, não deu certo, não é isso, é uma coisa firmada e ele pega o apoio. Mas é que é importante destacar o que o Zema está fazendo. O Zema traz para o seu governo, como líder, um deputado de 6 mandatos, que é o deputado Luiz Humberto Carneiro, do PSDB. O Zema traz para poder trabalhar junto na articulação administrativa a Renata Vilhena, que era secretária de Planejamento e Gestão no governo Anastasia. Então, assim, a gente imagina que o Zema está começando a entender o viés político da situação. Se ele não entender dessa maneira, o professor José Magalhães foi muito bem, falou, ele está fadado ao fracasso, porque o Partido Novo não tem estrutura para isso. Né? Então, assim, de maneira bem assim, devagar, como o mineiro fala, né, que vai comendo pelas beiradas, ele está entendendo que com pessoas gabaritadas, pessoas que têm experiência política e que traz para a mesa determinados acordos e que agora ele começa a enxergar, quando ele tranca agora essas torneiras que estavam acontecendo no governo Pimentel, ele vai ver que Minas tem conserto. E já as coisas vão começar a melhorar. Concordo também com o professor José Magalhães, que num prazo de 1 ano, muita coisa vai ficar para poder, né? Do governo Pimentel. Mas aí já começa a ter novos horizontes, porque com a equipe que o Zema está colocando. Com esse programa agora aí de nomear pessoas de extrema capacidade, através de entrevistas e tudo mais, seus currículos e mostrando que essas pessoas são preparadas, aí sim nós vamos depositar total confiança na equipe Zema. Porque ele está descobrindo. Hoje mesmo ele falando que está muito bem à vontade. Houve demissões e depois recontratações ele falou efetivos. Que está sentindo está dormindo até melhor. Porque ele está entendendo que agora é mais fácil administrar o Estado de Minas do que as empresas dele. Porque na empresa dele ele era o secretário, ele era o ministro da Fazenda, ele era o tesoureiro, ele era quem contratava e tudo. Aqui no Estado não, aqui ele tem o secretário da Fazenda, ele tem o secretário de Planejamento, ele tem o da Segurança, ele tem todo. Então isso são delegações, né, que vão colocar para cada pasta dessa aí e o viés político através da Assembleia Legislativa, né, através do secretariado, com preparação, com experiência e com capacidade, aí sim nós vamos seguir para um Minas Gerais totalmente diferente. Totalmente diferente. Obrigada, José Carlos. No quadro Ciências UFO, hoje você vai conhecer a história do Samuel, um dos doutores mais jovens do Brasil. Veja na reportagem.
A doença de Chagas é uma inflamação causada por um protozoário encontrado nas fezes de insetos como o barbeiro. Uma equipe do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas da UFO estuda novas formas de combater a doença. Então a doença ela é tratada com drogas não específicas, drogas que são tóxicas para o organismo e que agem de uma forma geral, tanto no parasita quanto no hospedeiro. Então a ideia nossa é entender o papel dessa proteína, que a gente chamou de P21, ver o papel dela no processo do ciclo evolutivo do parasita e a partir do momento que a gente conseguir inibir essa proteína, será que a gente vai conseguir ter uma melhor forma de tratamento? A importância de uma proteína no ciclo de replicação ou proliferação do parasito na doença de Chagas. Uma vez entendendo a importância do papel dessa proteína no ciclo deste parasito, pode permitir que, eventualmente, no futuro sejam desenvolvidos fármacos ou drogas que visem uma atuação direta e, assim, um comprometimento do parasito. Quem vê o Samuel pesquisando assim, nem imagina que ele é um dos doutores mais novos do Brasil. Ele é professor da UFO e só tem 25 anos. Samuel ingressou no curso de Ciências Biológicas da UFO em 2011, aos 17 anos. Durante a graduação, participou do Programa de Educação Tutorial, PET, e fez uma iniciação científica sobre a doença de Chagas no mesmo laboratório em que trabalha hoje em dia. Assim que eu ingressei na graduação, no ensino superior, eu já comecei a me interessar mais por essa parte de pesquisa e assim eu realizei ao longo de toda a graduação minha iniciação científica. E assim que eu terminei a graduação, eu já dei início ao curso de mestrado aqui pelo programa de pós-graduação da universidade. Assim que eu terminei o mestrado, já comecei o doutorado e rapidamente também terminei o doutorado. E logo próximo ao término do doutorado, eu já passei um concurso para professor substituto aqui na UFO e também no mesmo ano eu fui aprovado para a realização de um pós-doutorado aqui na universidade. O pesquisador afirma que não tinha intenção de se formar tão cedo, mas aproveitou as oportunidades que apareceram. Foi surgindo as possibilidades e as oportunidades. E aí passava o bonde, eu pegava o bonde e possibilitou que tudo acontecesse. Desde o momento em que nós nos conhecemos, né, que fomos apresentados e que eu apresentei o laboratório para ele, eu vi que ele era um menino bastante promissor, né? Ele é uma pessoa dedicada, que estuda muito e que corre atrás e faz muitas perguntas, né? E com tantas conquistas, Samuel ainda tem metas que deseja alcançar, como se tornar professor efetivo na Universidade Federal de Uberlândia, já que é substituto atualmente. Também sonha em estudar fora do país algum dia. Acho que independente da idade, a ética, o comportamento dele, o compromisso que ele tem com aquilo que ele assume, eu acho que isso é um exemplo para qualquer pessoa. E esta edição está chegando ao fim. Agradeço a presença do José Carlos, muito obrigada. E também do professor José Magalhães. Obrigado. O Jornal da UFO fica por aqui. Excelente noite para você. Obrigada pela companhia. Até mais.